Vi minha esposa tirando uma selfie de treino, mas com uma pose sensual. Mais tarde naquela noite, acessei seu computador e encontrei diversas fotos reveladoras com excesso de nudez. Isso me preocupou, mas eu a amava. Ela nunca tinha me mostrado isso ou feito algo pra mim assim. Prepare-se, pois essa história é revoltante. Acabei de descobrir que minha esposa estava me traindo por 6 meses. Descobri que minha esposa estava tendo um caso há 6 meses. Descobrir tudo isso realmente veio como um choque para mim. Estamos juntos há 14 anos, casados há 10 e temos 2 filhos de 6 e 4 anos. A última coisa que eu esperava era encontrar fora que ela estava tendo um caso ou iria me trair. Tudo começa quando ficamos amigos de um casal que tinha crianças também. Morávamos perto e todos nos dávamos muito bem. Começamos a sair, ver os filhos uns dos outros saindo como um grupo. Nos próximos meses, minha esposa e o marido da outra mulher, como eles são os principais cuidadores das crianças, enquanto eu e a outra esposa trabalhamos mais horas, começaram a se aproximar. Eles claramente tinham personalidades semelhantes e podiam apenas conversar e se dar bem. Eu não vi muito disso desde que tudo aconteceu quando eu estava fora, e eles estavam fazendo coisas mútuas juntos. Eu não estava muito preocupado com isso, embora eu confiei na minha esposa, que nunca tive motivo para duvidar dela, já que ela sempre teve amigos homens durante todo o nosso relacionamento. Durante o início da primavera, houve altos e baixos para nós. Ela estava ficando um pouco deprimida e começou a ir para o aconselhamento. Começou a malhar e eventualmente perdeu peso. Em breve, depois de começar o aconselhamento, ela me perguntou para ir ao aconselhamento de casais, mas eu pensei que as coisas estavam bem e disse que acho que estamos bem, vamos ver como vai. Ela nunca trouxe à tona o aconselhamento de casais novamente e continuou agindo como se as coisas fossem boas entre nós. Ainda estávamos sexualmente ativos, nossa vida sexual durante todo o nosso casamento nunca foi um ponto dolorido, mas provavelmente não tão ativo quanto poderia ser. Como se nunca tivéssemos passado mais de um mês sem sexo e raramente mais de uma semana. Mas eu sempre soube que ela queria sexo, mais do que eu. Eu tive uma visão sobre isso e me encontrei perguntando-me por que eu não tinha nenhum desejo sexual. Nessa época, encontrei 2 brinquedos sexuais que ela comprou sem me avisar. Ela estava claramente escondendo-os. Ela também acordou naquela noite e no dia seguinte conversamos. Meu ponto era apenas dizer, por que você não falou comigo sobre isso? Acontece que eu provavelmente estava deprimido também, com o trabalho e outras coisas. Nos mudamos há 5 anos para a sua cidade natal, onde tinha alguns amigos, mas não mais amigos próximos. Eu tenho um bom trabalho, sou médico e faço um bom dinheiro, mas nós também gastamos muito dinheiro. Então eu estava constantemente preocupado com o dinheiro também. Fizemos uma viagem em família em julho. E durante essa viagem, minha esposa me contou que a outra esposa havia descoberto mensagens de texto entre ela e o marido dela no telefone. Isso a deixou desconfortável. Ela me assegurou que eram apenas mensagens amigáveis, nada inapropriado. Ela até se ofereceu para mostrar as mensagens, mas, naquela época, eu confiava nela e não sentia necessidade de conferir. Comecei a sentir ansiedade, embora não soubesse exatamente o porquê. Comecei a me sentir inseguro, especialmente quando percebi que a bolsa de brinquedos sexuais estava aumentando e que eles passavam mais tempo juntos. Ele teve uma semana de folga durante as férias de verão com as crianças, enquanto eu trabalhava muito para compensar a viagem. À medida que minha ansiedade crescia, as mensagens de texto continuavam e minha esposa começou a dizer que eu não deveria olhar as mensagens, pois isso seria uma invasão de privacidade. Ela até comprou um presente para ele, uma semana antes do meu aniversário. O montou com remendos de ferro e o entregou enquanto eu estava em casa. Pude sentir algo estranho no pacote e descobri sobre o presente no dia seguinte, o que me deixou questionando por que ela não havia me contado sobre isso. Eu estava me sentindo louco, cheio de inseguranças e me perguntava por que não podia confiar em minha esposa. Eu conversei com ela inúmeras vezes sobre como essa relação com outro homem estava afetando minha mente. Ela continuava me assegurando que eles eram apenas amigos e nada de errado estava acontecendo. Era como eu com um amigo homem. No entanto, o meu estresse estava em um nível alto. Eu não conseguia dormir ou comer, então marquei uma consulta com um psicólogo e comecei a tomar medicação.
Desde agosto venho fazendo terapia todas as semanas. Também compartilhei meus sentimentos com minha esposa, embora ela não ligasse. Em relação às mensagens de texto, comecei a descobrir mais detalhes. Não se tratava apenas de um bom dia ou boa noite, mas havia muitos boa noite e bom dia, quase todos os dias. Referências a nomes de animais de estimação, entre outras coisas. Fiquei profundamente chateado com isso. Uma semana antes do meu aniversário, minha esposa, enquanto dormia, disse: "Eu te amo", nome de animal de estimação, e voltou a dormir. Eu fiquei confuso, questionei o que aquilo significava e ela alegou que eu era o nome de animal de estimação. No entanto, após descobrir a verdade, ficou claro que ela não estava sendo totalmente sincera a respeito desses detalhes no dia seguinte. Ela me disse que estava muito deprimida, triste e chateada com a forma como eu a tinha tratado nos últimos anos, a ponto de considerar terminar nosso relacionamento. Ela também conversou com o outro homem sobre isso, e eu tive uma conversa com ele também. Eu expliquei que estava bem com ele se comunicando, mas as expressões e as mensagens de bom dia e boa noite e os apelidos entre eles precisavam parar. Eles concordaram, pediram desculpas e ele afirmou que recuaria também. Passaram algumas semanas e continuamos a sair juntos. Cheguei primeiro e percebi que minha esposa não me deu um abraço ou qualquer demonstração de afeto. Quando eles chegaram, eu sabia que ela o abraçaria rapidamente, e isso me deixou furioso. Eu sabia que estava exagerando, mas tentei me afastar para me acalmar. No entanto, ela veio atrás de mim perguntando o que estava acontecendo, e acabamos brigando por causa disso. No dia seguinte, as outras pessoas envolvidas decidiram que a melhor solução para as famílias era estabelecer limites e que o homem e a mulher das nossas duas famílias não deveriam mais se comunicar de forma privada. Eu parei de me comunicar com a mulher, embora estivéssemos começando a nos tornar amigos. Algumas semanas depois, estávamos em uma viagem em família, apenas nós 4. Notei que minha esposa estava mandando mensagens privadas para ele e também estava enviando mensagens para várias outras pessoas durante toda a viagem. Ela estava constantemente no telefone, mesmo quando íamos ao banheiro ou saíamos. Finalmente perdi a paciência com essa quebra dos limites e a confrontei. Eu havia sido assegurado de que eles não estavam mais se comunicando de forma privada. No entanto, 3 semanas depois recebi uma ligação. A outra esposa havia verificado os registros do telefone e descobriu que os dois ainda estavam se comunicando em segredo. Eles conversavam durante horas por dia, inclusive de madrugada, quando eu estava trabalhando, e ela dormindo. Eles pararam apenas uma vez durante a noite por cerca de 1h30, mas falavam todos os dias. Isso me deixou arrasado e me senti profundamente traído. Minha esposa havia mentido para mim de forma direta. Decidimos buscar terapia de casal. Ela finalmente garantiu a mim e a terapeuta que eles haviam interrompido a comunicação e estava comprometida em reconstruir a confiança, para que pudéssemos ser amigos como famílias novamente e as crianças pudessem manter seus amigos. No entanto, 1 mês depois, enquanto checava a câmera do meu filho, vi minha esposa tirando uma selfie durante o treino com uma pose sensual. Mais tarde, consegui acessar seu computador e encontrar fotos sugestivas, quase como sexting, sem nudez, mas com poses sensuais. Fotos de roupas íntimas e sorrisos sensuais que eu nunca tinha visto antes. Fiquei devastado com essa descoberta. Ela me revelou que estava extremamente deprimida, triste e profundamente insatisfeita com a maneira como a tratava nos últimos anos, a ponto de considerar terminar nosso relacionamento. Ela também conversou sobre isso com outro homem, e eu também tive uma conversa com ele. Em agosto, comecei a notar uma série de mensagens inspiradoras e citações em suas redes sociais sobre encontrar um segundo amor e não poder estar com a pessoa que você ama devido a circunstâncias externas, bem como estar com alguém que ama você pelo que você é e não pelo que desejam que você seja. Isso foi esmagador para mim. Fiquei devastado ao descobrir que ela me traiu, especialmente porque ela havia assegurado ao terapeuta que não havia mais comunicação entre eles. Informei a esposa do outro homem que minha esposa e eu já sabíamos que eles estavam usando um aplicativo de mensagens secretos antes mesmo da grande briga que tivemos, mas fui informado de que não havia nada físico acontecendo. No entanto, algumas semanas depois, durante uma viagem em família, percebi que minha esposa continuava mandando mensagens privadas para o outro homem e também estava enviando mensagens de texto para outras pessoas. Mas
3 semanas depois, recebi uma ligação. A esposa do outro homem havia verificado os registros do telefone e descobriu que os dois ainda estavam mantendo conversas longas, que incluíam até relações sexuais pelo telefone, sexting. Eles haviam tido relações sexuais várias vezes, pelo menos 2 a 3 vezes, fisicamente. Tudo fazia sentido agora. Minha esposa fazia recados à noite, sabendo que a esposa dele estaria no trabalho ou que eu estaria em casa. E às vezes ela contratava uma babá. Na primeira noite em que ela passou a noite com ele, tive um pressentimento ruim. Ah, sério? Porque ela inventou uma desculpa para sair de casa antes de ir à casa de seu amigo. Perguntei a ela no dia seguinte e ela negou, afirmando que havia ido visitar um amigo. Ela até mostrou uma foto tirada com ele para provar. No entanto, mais tarde descobri que aquela foi a primeira noite em que eles passaram juntos. Minha esposa não me contou a verdade, e continuamos indo à terapia de casal, onde ela explicou as fotos e insistiu que nada físico havia acontecido. Mas eu já estava lutando com toda a situação. Em um ponto, ela decidiu ir até o trabalho dele para conversar e pedir desculpas, mas ele a ignorou. No entanto, como posso ter certeza de que ela não estava verificando se ainda havia algo entre eles? E se ele não estava apenas ignorando-a por causa do que estava acontecendo? O terapeuta ficou perplexo com a falta de transparência e enfatizou que se quiséssemos ter uma chance de superar isso, precisávamos ser 100% honestos. No entanto, minha esposa ainda não está sendo totalmente transparente e estou cansado de ter que fazer todas as perguntas. Decidi que amanhã vou pedir a ela para iniciar o processo de separação em casa. Temos um quarto de hóspedes e pretendo dividir nossas contas. Atualmente compartilhamos todas as despesas de forma equitativa, embora eu ganhe a maior parte do dinheiro. Estou ciente de que no final tudo será dividido igualmente, o que tornaria as coisas mais complicadas. Continuarei segurando esses sentimentos até nossa próxima sessão de terapia de casal em janeiro, que ocorrerá após as férias. Eventualmente, tomamos a decisão de nos separar oficialmente. Mudamos de quarto e concordamos em seguir em frente, inclusive vendo outras pessoas, se assim desejarmos. O Natal chegou e, embora tenhamos tido uma pequena discussão, em geral, passamos o feriado de maneira amigável. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu percebia que a separação era a escolha certa. Com o tempo, espero conseguir superar essa situação e encontrar a cura, mas não posso continuar convivendo com todas as pequenas coisas que descobri e que minaram minha confiança. Um livro em áudio sobre como lidar com a traição tem sido extremamente útil para mim neste processo. O ano novo foi particularmente difícil, pois marcou o aniversário de 14 anos do nosso relacionamento. Embora estivesse com meu melhor amigo, sempre foi apenas eu e mais 14 pessoas, todos casais. Talvez devesse ter ficado na cidade e passado o dia com meus amigos solteiros, mas eu senti a necessidade de encontrar meu velho amigo com quem todos já conheciam minha esposa. Tivemos uma última viagem em família no fim de semana, uma visita a um museu que havíamos prometido ao nosso filho para o seu aniversário, mas nunca tínhamos concretizado. Foi uma experiência positiva para as crianças e, em sua parte, consegui tolerar a situação. No entanto, à medida que passávamos mais tempo juntos, eu ficava cada vez mais irritado com algumas coisas. Além disso, notei que ela passava muito tempo no celular no final dos dias, mas decidi não abordar esse assunto, sabendo que havia outras preocupações que precisavam ser resolvidas. As tensões aumentaram entre nós, levando à separação de nossas finanças conjuntas. No entanto, não discuti muito esse aspecto com meu advogado e ela também não movimentou seu dinheiro. Permiti que ela consultasse um advogado e, após essa consulta, ela me informou que estava pronta para seguir em frente. Por conseguinte, ontem eu dei entrada no processo de divórcio e senti um certo alívio. Embora ainda compartilhamos a mesma casa, acredito que podemos coexistir de forma razoável. Ambos desejamos o melhor para nossos filhos e chegamos a um acordo sobre a guarda. Levando em consideração minha agenda flexível, tenho a capacidade de ficar com eles por mais tempo durante os dias de escola em comparação com a maioria das pessoas. Planejamos como lidar com feriados e outros detalhes que precisam ser documentados oficialmente. Sei que nossa situação é um tanto incomum e talvez arriscada, mas acredito que manter um relacionamento amigável é importante para as crianças. Teremos que interagir no futuro, independentemente do que aconteça. Não sei se seremos grandes amigos,
mas precisamos ser capazes de coexistir sem hostilidade. Após a separação, concordamos que podemos ver outras pessoas. Me envolvi com alguém que me fez perceber o que significa ser desejado e desejável. No entanto, percebo que não estou pronto para compromissos sérios nesse momento, o que torna as coisas um tanto complicadas. Tenho suspeitas de que minha futura ex-mulher está envolvida com outro homem. Não me importava enquanto ela não estava mais adiando o divórcio, mas o que me preocupa é que ele também é casado. Ela o conheceu através de um projeto voluntário, onde ela faz parte do conselho, embora tenha feito muito pouco trabalho real. Ele é o novo presidente da organização, no entanto, eles têm trocado entre 500 e 600 mensagens de texto por dia desde pouco depois do Natal. Embora não possa ver o conteúdo das mensagens, a quantidade é alarmante. Durante uma viagem em família, por exemplo, ela enviou e recebeu 270 mensagens entre as 18 e as 20 horas, enquanto estávamos jantando e dormindo. Isso parece demais. Além disso, ela passou quase 3 horas fazendo trabalho com ele ontem à noite, que me pareceu um período considerável. Também tenho muitas suspeitas, com base no time e na frequência das mensagens de texto, de que ela tenha visitado a casa dele em outras ocasiões. Além disso, percebi um número considerável de mensagens durante a madrugada. Por volta das 11 ou 11h30 da noite, e também durante a véspera de Ano Novo, com mensagens à meia-noite e posteriormente por volta da 1 da manhã. Sei que preciso parar de me torturar com essas investigações, mas não consigo evitar o sentimento de que talvez possamos evitar que duas famílias se desintegrem. Estou considerando abordar essa questão durante a sessão de aconselhamento de casais que temos marcado. A principal finalidade da sessão é discutir como proceder em relação às crianças. Esta provavelmente será a minha última sessão, mas estou indeciso sobre se devo mencionar minhas suspeitas agora ou esperar até que o divórcio esteja concluído. Também estou começando a suspeitar que ela possa estar ciente do meu envolvimento com outra pessoa, embora ela não tenha dito nada a respeito. Neste ponto, talvez seja melhor deixar as coisas seguirem seu curso. Meu advogado está ciente de todas essas preocupações, mas até agora ele não ofereceu muitos comentários a respeito. Além disso, tenho receios de que ela possa ter reestabelecido contato com seu parceiro de adultério. Embora eu não tenha provas concretas disso. Encontrei uma captura de tela de seu aplicativo de mensagens secreto tirada em 1º de janeiro, mostrando uma nova foto dele com uma barba mais longa do que na época da queda do nosso casamento. E seu nome na mensagem era apresentado de forma diferente em relação a capturas de tela anterior. Minha futura ex-mulher se mudou esta noite, e esta é a primeira noite que não estamos mais morando juntos. Ela também está com as crianças, o que está tudo bem. Me sinto triste, mas encontrei amigos para me apoiar esta noite. Tenho amigos planejados para vir me visitar nos próximos dias. É uma tristeza profunda e sinto falta dos bons momentos que compartilhamos. Ao olhar para a foto do nosso casamento, vejo quão feliz ela estava e me pergunto onde as coisas deram errado. Não tenho certeza se vou obter todas as respostas que procuro. Vou superar isso, e as crianças serão cuidadas por ambos. Ainda a amo, mas reconheço que ela mudou e já não me ama da mesma forma que antes. Minha querida, vou sentir saudades dela, e ela sempre terá um lugar especial em meu coração. Estou enfrentando um momento de tristeza profunda. Estava indo bem, mas agora estou passando por uma fase difícil. Neste período de transição de dor, é importante lembrar que a cura levará tempo. O apoio de amigos e a busca de ajuda profissional, como terapia, podem ajudar a superar esse momento desafiador. Com o tempo, encontraria algum consolo, mas quando esse tempo chegará, a vida continua, e embora haja desafios, também haverá novas oportunidades e momentos felizes à minha espera. Fala, meu consagrado, se inscreve no canal, deixa um like e um comentário o que você tem a dizer sobre essa história. Você acha que essa história se enquadraria aqui no Brasil? Porque essa história é uma história gringa, correto? Deixa aqui seu feedback, o que você achou. Para mim, essa história é um tanto quanto revoltante, né? Algo que tenho certeza que 90% das pessoas aqui não deixaria isso acontecer.
Parece que eles gostam de se automutilar, né? Gostam de ficar triste, de ficar nesse relacionamento todo ferrado por tanto tempo e sempre pensando nas crianças, o que não é errado, mas eu acho que chegou num determinado momento. Deu. Cada um pega suas coisas, vida que segue, infelizmente, e bora. Porque não adianta ficar nessa coisa massiva, um ali tolerando o ao outro, né? Eu acho que isso é pior para as crianças do que separação. Mas enfim, tamo junto, até a próxima.